objeto mesmo, isso aqui, né, que a gente chama de livro, quando a gente fala de livros na antiguidade, muitas vezes eles eram em rolo, né? É outro formato até. E isso aqui, na verdade, é um códice. É um tipo de suporte de escrita específico. Como assim, códice? O que é um códice? O que é um códice? São várias folhas que estão costuradas dentro de uma capa e de uma lombada. Aqui, né? Você tem a lombada, e aí você pode colar ou costurar essas folhas na lombada e prender isso dentro de uma capa e uma contracapa. Entendi. Aqui são vários livrinhos em forma de... sei lá, né? Alguns livros aí são colados e isso, são não colocados... precisa ser exatamente essa forma de editoração, né? Mas esse tipo, assim, você tem uma capa, uma contracapa e folhas dentro coladas na lombada, isso é um códice. Entendi. Agora, quando você fala assim, Jesus pegou o livro de Isaías e leu na sinagoga, ele não vai pegar um objeto desse tipo. Como que era? Ele vai pegar um rolo, depois tem até imagens, depois a gente pode depois mostrar. Coloca pra gente aí. O rolo que ele vai desenrolando, é um texto escrito em colunas, né? E aí você vai desenrolando e vai lendo, né? Não é um texto. Às vezes a pessoa imagina o rolo desenrolando assim, né? Eu sempre imaginei assim. Se ele for curto, existem rolos assim também. Você abre e lê, o texto está praticamente todo dentro. Mas se for um texto mais longo, você vai desenrolando. É como se fosse uma fita cassete, né? Sei. Que você rebobina e avança. Então você pega aquele rolo, vai desenrolando uma ponta, né? E enrolando a outra, para não ficar aquele negócio gigante. E você vai lendo as colunas que estão ali, né? Então, isso pode parecer meramente uma coisa assim, você pode escrever isso, pode colocar isso num rolo ou num códice, mas dá uma diferença. O resultado final, a relação que a gente tem com a Bíblia, varia dependendo da forma de suporte material que a gente dá para ela. Aqueles manuscritos do Mar Morto que foram encontrados, por exemplo, estão em formato do quê? De papiro? Isso é interessante de falar. Então a gente pode até falar dessa questão material, né? Já que a gente já entrou nesse assunto. Mas você quer falar agora ou a gente deixa mais pra frente? O que você acha? Vamos deixar mais pra frente, então. Vamos. A gente começa por onde, então? Eu acho que uma forma de começar isso de uma forma organizada é a gente pegar uma frase, né? Que é uma frase muito comum e aparentemente não polêmica, simples, que seria: a Bíblia é um livro sagrado. Exato, todo mundo concorda, ou pelo menos todo mundo fala isso. A Bíblia é um livro sagrado. Isso, você pode até discordar. A Bíblia é um livro considerado sagrado. Sagrado para quem? Isso. Mas assim, a Bíblia é um livro sagrado, é uma forma de falar assim, de algo, uma coisa bem simples de se falar sobre a Bíblia. Agora, cada parte dessa frase, a gente poderia dividir e trazer uma série de questões para elas e mostrar que isso é mais complexo do que parece à primeira vista. Então, por exemplo, a Bíblia é um livro sagrado? De qual Bíblia a gente está falando? Né? Se eu te perguntasse, por exemplo, a Bíblia, até indo para a segunda parte, né? A Bíblia é um livro sagrado, tá? Mas todo mundo sabe que a Bíblia são livros também, né? A própria palavra Bíblia vem de um termo grego plural que significa livros. Entendi. Daí vem biblioteca também. Daí vem a biblioteca também, exatamente. E a Bíblia é, de certa forma, uma biblioteca, né? Uma coleção de livros. Agora, ao mesmo tempo, a gente lida com a Bíblia como se fosse um livro. Tem uma relação singular com ela também, né? E se eu perguntasse assim, quantos livros tem na Bíblia? Quantos você diria? Se o protestante vai falar um número de livros, o católico, por exemplo, vai falar outro número. Não sei se existe mais. Existem mais? E existem muitos mais. Então, por exemplo, uma Bíblia protestante hoje tem essa questão também. A gente vai falar sobre as Bíblias protestantes anteriores que tinham também um número diferente. Mas as Bíblias protestantes hoje geralmente têm 66 livros. 49 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se você pegar uma Bíblia como essa, né, que é uma Bíblia católica, ela tem 73 livros. Então tem 7 livros a mais, né, que são chamados de apócrifos pelos protestantes e chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Se você pegar uma Bíblia ortodoxa grega ou ortodoxa russa, já tem alguns livros a mais. Além dos católicos. Nossa. Então, por exemplo, na Bíblia católica você encontra o livro de 1º e 2º Macabeus. Esses livros não estão nas Bíblias protestantes em geral hoje. Nas Bíblias ortodoxas você pode chegar a ter 3º e até 4º Macabeus. Então, aumenta ainda mais a quantidade de livros. E nas Bíblias etíopes, você chega a 81 livros, que incluem, por exemplo, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e alguns outros livros que são conhecidos também como livros apócrifos, mas para eles são livros canônicos. Entendi. Estão dentro. E mais uma coisa ainda, a Bíblia etíope ela tem 81 livros. Isso é fixo. Para qualquer pessoa da Igreja Ortodoxa Etíope que você perguntar, ele vai falar, a Bíblia tem 81 livros. E quais são esses 81? Aí varia. É mesmo? Então o número de livros é fixo.
Mas quais são os livros, ainda hoje, nas comunidades etíopes, cristãs, há divergências. Nossa. E isso não dá muito problema. Porque a ideia de cânon, de uma seleção de livros para eles, é menos fechada, é menos binária, no sentido ou é sagrado ou não é sagrado, do que, por exemplo, um protestante ou um católico. Para eles é mais aberta essa questão. Tem livros que são sagrados o suficiente para a gente ler. Tem livros que são muito úteis para a nossa prática, então a gente lê. Né? Então é menos binário, tá dentro ou tá fora. Não, tem um espaço ali para outros livros também. Né? Mas se o Lene puder pegar aí um arquivo que está logo na pasta inicial, que chama Cânon Comparativo 2, vê se tá, é mais ou menos esse o título. Eles têm o livro de Judas também, né? Tem... nas Bíblias em geral, todas vão ter a Carta de Judas, né? Nas Bíblias atuais, pelo menos. Era um livro disputado na Antiguidade, a gente pode falar disso depois. Mas existe o Evangelho de Judas. Exato. Evangelho de Judas. Que não está em nenhuma Bíblia dessas que eu falei. Sei. É um livro... Nem na Etíope. Nem na Etíope. É um livro que faz parte de outro grupo de textos, que são textos considerados gnósticos, Sei. que eram de comunidades que não participaram dessa tradição que sobreviveu até hoje, né? Apesar de ter alguns grupos... Essa imagem? Essa imagem o que é? Essa imagem, tá um comparativo ali, se puder subir um pouquinho para ver a parte de cima da imagem, tá ali, a Bíblia hebraica tá em vermelho, né? Ou rosa, sei lá. Do lado a Bíblia católica e do lado a Bíblia protestante. E lá embaixo tem mais duas, que é a Bíblia ortodoxa e a Bíblia eslava. Mas aí você vai ver um comparativo de livros, né? Então só para ilustrar, para quem quiser saber quais são as diferenças, eu só encontrei essa imagem em inglês, Entendi. Né? Mas depois só jogar num tradutor aí. Mas então são basicamente só para mostrar essa diversidade realmente de livros. Então quando a gente fala assim, a Bíblia é um livro sagrado, a gente já está partindo do pressuposto de que a gente sabe de que Bíblia que a gente está falando. Mas isso depende de para quem você pergunta. E além dessas, tem várias outras. Né? Tem a Bíblia das igrejas armênias, das igrejas eslavas, que está aí, até está colocado aí. Né? E várias outras. Tem essa questão que eu falei de cânons mais abertos. Então, na Bíblia grega, por exemplo, está aqueles livros, mas você pode encontrar algumas comunidades dentro das igrejas ortodoxas gregas que tem uma quantidade de livros diferentes. Entendi. Que inclui, por exemplo, terceiro Macabeus, mas não põe o quarto. Então, isso é só para começar a abrir um pouco a cabeça em relação ao que é a Bíblia hoje, né? Se a gente jogar isso para o passado, a gente vai ver que a coisa vai abrir ainda mais. Ah, é? Mas hoje a gente ainda vê diversidade, uma diversidade muito grande nessa questão da Bíblia. A base básica é praticamente a mesma. Se a gente for na Bíblia hebraica, por exemplo, também, geralmente se fala que a Bíblia hebraica tem 24 livros. Aí parece, tem bem menos, mas é porque eles contam diferente. Ah, tá. Então, por exemplo, os 12 profetas, o que os cristãos chamam de 12 profetas menores, porque os livros são menores, né? Porque eles são menos importantes. Ah, né? tá, é por isso? É. Eu achei que era a importância mesmo. Acaba que são menos importantes na tradição também. Os mais lidos são principalmente Isaías, né? Ezequiel e Jeremias, que são os maiores em volume. Mas não tem esse juízo de valor originalmente, né? São livros pequenininhos. Tem alguns livros que são de um capítulo, né? Obadias, por exemplo. Quase ninguém lê isso hoje, mas tá lá, né? E até passa despercebido qual é o seu tamanho. Mas então, os 12 profetas menores, na Bíblia hebraica, conta como um livro, chamado de Os 12. Né? Então, o primeiro e segundo Reis é só Reis. Primeiro e segundo Crônicas é junto em um livro chamado Crônicas, simplesmente. Então, mas a Bíblia hebraica atual equivale a mais ou menos os 49 livros do Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Entendi. Então tem essa variação de Bíblias dentro do próprio cristianismo e em relação também à Bíblia hebraica, né? Que aí, claro, não tem o Novo Testamento presente. Né? E eles também não chamam de Antigo Testamento, porque isso é um juízo que você faz a partir do Novo. Né? Exato. Então para eles não tem nada de antigo, como eles não que permanece. Jesus que é o Messias, né? Filho de Deus, então não tem o Novo Testamento. E a gente poderia até dizer que para os judeus, o Novo Testamento é como se fossem livros apócrifos. Então, o juízo que a gente faz, por exemplo, para os livros gnósticos como apócrifos... Enoque, por exemplo... Para os judeus, o Novo Testamento são livros apócrifos. Eles não usam exatamente esse termo, porque esse termo se desenvolve dentro da tradição cristã. Tá. Mas a relação é essa, né? São livros que foram escritos sobre assuntos que se pretendem sagrados, mas a gente não aceita esses relatos. Né? Assim como os cristãos fazem em relação a certos textos apócrifos. Então tem toda essa questão de como que se define, que a gente vai chegar lá também, quais os livros que entram
nessas coleções. Quando foi isso, né? Como foi, e depois também como mudou tudo com a invenção da imprensa, que aí a Bíblia ficou acessível para mais gente, né? Porque antigamente os caras copiavam, né? Exatamente. Tinha os copistas, né? Uhum. A gente vê aquele filme O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, Putz, quem não viu tem que ver esse filme, né? Tinha os caras, normalmente dentro da própria igreja, né? Que tinha o trabalho de copiar. Isso, eram mosteiros, né? E tinham monges que se especializavam nessa tarefa de fazer as cópias, que eram chamados de monges copistas, né? Mas antes mesmo desse período você tem escribas também entre os judeus. É porque a escrita na antiguidade e até na Idade Média não era uma coisa muito difundida. Então assim, você não precisava, para ter uma vida funcional, saber ler e escrever. Você não precisava ler placas. Não precisava ler leis, não precisava. Todo mundo sabia meio assim. Era uma cultura muito mais oral. Entendi. As coisas se transmitiam muito mais por fala. Às vezes a fala tinha mais peso até do que o escrito. Porque a fala é viva, né? Você pode até responsabilizar alguma pessoa que está falando algo mais do que uma que está escrevendo. Porque a pessoa fala alguma coisa, você pode bater nela, mandar ela calar a boca. Exato. O escrito é uma coisa mais impessoal, né? Mas então no Nome da Rosa, né, tem essa questão dos escribas. E isso joga a gente para outro tema, que é a questão dos manuscritos. Porque, por exemplo, voltando a essa Bíblia, né? Essa Bíblia é uma Bíblia em português que foi traduzida a partir de textos hebraicos e gregos, principalmente. Tá. Agora, quais são exatamente esses textos? De onde que os tradutores dessa Bíblia tiraram esses textos? A gente tem que voltar na história dos manuscritos bíblicos. Porque quando a gente volta